Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Pinheiro. Eu sou especialista em brigadeiro gourmet, sou a criadora e proprietária da Mais Brigadeiro. Para quem ainda não conhece o nosso canal do YouTube, ele foi feito para você que é confeiteira, que já trabalha na área, mas que quer ampliar os seus conhecimentos sobre o brigadeiro gourmet. Ou você que está iniciando na confeitaria e ainda não sabe por onde começar. Ou para você que gosta da área, que tem o desejo de iniciar nessa linda profissão, tá? Eu trabalho com a confeitaria há mais ou menos 10 anos e logo quando eu comecei eu tive muitas dificuldades. Dificuldades em relação às técnicas, a ponto de brigadeiro, a questão de vendas, por onde começar. Logo quando eu resolvi começar na confeitaria e resolvi começar com brigadeiro gourmet, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia o que fazer, que caminhos seguir. E hoje eu trago para vocês o quê? Como começar na confeitaria. Você que está iniciando ou que deseja começar, que está perdido sem saber o que fazer, hoje eu vou trazer um pouquinho de alguns pontos que irão ajudar vocês a seguir os primeiros passos, tá? Então a primeira coisa que vem à nossa cabeça, como começar na confeitaria do zero? Eu nunca trabalhei na confeitaria, ou gosto de confeitaria, faço por hobby, mas quero colocar a confeitaria como um negócio. Então, por onde eu devo começar? Primeiro, a confeitaria é um nicho amplo, né? Quando a gente trabalha na confeitaria, a gente tem vários nichos, subnichos, que eu posso estar indo atuar. Então, eu posso atuar em doces finos, brigadeiro gourmet, pronta entrega, bolos de casamento. Em bolos, aí eu tenho bolos em chantininho, bolos em ganache, bolos em brigadeiro, bolos com buttercream. Então a confeitaria é um nicho que tem vários subnichos. E muitas vezes a gente quer começar fazendo um pouquinho de cada coisa. E isso às vezes termina prejudicando a gente lá na frente. Por quê? Quando a gente começa e a gente quer abraçar vários subnichos, a gente termina não sendo bom em nada. Porque eu faço um pouquinho de doce finos, faço de brigadeiro, faço bem casado. E aí vou diversificando. No final das contas, eu não sou boa em um determinado subnicho. Então isso é importante. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Qual o subnicho que eu quero me especializar? Porque eu me especializando, eu escolhi aquele subnicho, eu me especializando naquele subnicho, eu vou ser especialista naquele produto. Então eu vou estudar e eu vou criar estratégias para eu vender aquele produto que eu me propus a me especializar, tá? E aí eu, Carla, comecei com o brigadeiro gourmet. E quando eu comecei a escolher o brigadeiro gourmet, a confeitaria, na realidade, ela entrou na minha vida de forma inesperada. Eu sempre gostei, né, de bolos, de fazer doce, desde muito nova, mas nunca imaginei que trabalharia com a confeitaria. E por conta de um desgaste no trabalho, por estar, insatisfeita com a minha profissão, eu sou enfermeira, para quem ainda não sabe, eu fui procurar uma outra coisa para fazer. E me deparei nas minhas pesquisas com o brigadeiro gourmet. Então eu comecei com o brigadeiro gourmet. Então foi a partir do brigadeiro gourmet que eu iniciei minha trajetória na confeitaria. E o brigadeiro gourmet, a partir dele, eu fui criando vários outros produtos, tendo o quê? O brigadeiro sempre como base. Hoje no meu cardápio de produtos da Mais Brigadeiro, 90% de meus produtos levam o quê? O brigadeiro gourmet na sua composição. Então a primeira coisa é você identificar o que é que você gosta de fazer,
por onde você quer começar e escolher o que? O seu subnicho. E por que começar com brigadeiro gourmet? Primeiro, o brigadeiro gourmet ele é um doce popular. O brigadeiro gourmet, para quem não sabe, ele é um doce tipicamente brasileiro. Foi criado no Brasil. Ele é um doce popular que agrada o quê? Todos os paladares. Quem não gosta de brigadeiro? Eu, pelo menos, não conheço uma pessoa que diga, não gosto de brigadeiro. O brigadeiro, ele remete muito o quê? Às nossas recordações, à nossa infância. Aquelas festas infantis, toda festa infantil, festa de criança que a gente ia, tinha o brigadeiro tradicional, que com o tempo ele foi gourmetizado, ele foi inovando em sabores, e aí surgiu o quê? O brigadeiro gourmet. Então, ele é um doce popular que agrada todos os paladares. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, é um doce que você vai conseguir agradar todas as idades. Segundo, ele é um doce que o quê? Que ele vende o ano todo. Ele não é um doce sazonal. Então, o brigadeiro, se você souber criar estratégias de vendas, você consegue vender o brigadeiro todos os dias. Então, vai ter aquele cliente que vai comprar o brigadeiro para presentear um amigo, um parente, um namorado, uma namorada. Quem aí não gostaria de receber uma caixa cheia de brigadeiro gourmet? Ele é um doce que pode ser encomendado o quê? Para uma festa, ou uma festa infantil, uma festa adulto, para casamentos. Antigamente a gente não via muito brigadeiro, né, em festas de casamento. Brigadeiro, quando a gente pensa no brigadeiro, a gente pensava o quê? Festa de criança. Mas hoje o brigadeiro gourmet, ele foi elevado a um patamar tão elevado que hoje a gente vê muitas festas de casamento, além dos doces finos, mesas com brigadeiro gourmet. Então, presente, pode estar presenteando, festas, o cliente pode estar encomendando aquele brigadeiro para um almoço, uma sobremesa de almoço ou para um jantar. Então, você sabendo fazer estratégias de venda, você consegue vender ele o ano todo, tá? Então, doce popular, vende o ano inteiro e ele é versátil. O que me encantou mais no brigadeiro gourmet era o quê? A versatilidade que o brigadeiro tem. Por quê? Quando a gente fala em brigadeiro, a gente pensa brigadeiro enrolado. Acabou. Não. Se a gente souber dominar todos os pontos que o brigadeiro tem, eu consigo criar a partir de um único produto vários outros produtos. Por isso que eu digo que o que me encantou mais foi essa versatilidade do brigadeiro. Porque eu tenho o brigadeiro de enrolar, eu tenho o brigadeiro de colher, eu posso fazer um bolo com uma cobertura de brigadeiro, bolo vulcão de brigadeiro. Eu posso fazer um bolo no pote com brigadeiro. Eu posso usar o brigadeiro para recheios, para coberturas, para várias sobremesas. Então, por isso a versatilidade desse brigadeiro, porque com um único produto eu consigo criar vários outros. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com o brigadeiro enrolado e com o tempo, estudando sobre o brigadeiro gourmet, eu fui vendo o quê? As possibilidades que ele me permitia. E a partir do brigadeiro, eu fui criando outros produtos. Então, quando o cliente vinha até mim, ele vinha a mim por conta do brigadeiro gourmet, mas aí ele via que eu tinha um bolo vulcão, que eu tinha uma pizza de brownie recheada de brigadeiro, que eu tinha uma palha italiana, que eu tinha vários outros produtos com o brigadeiro. Pouco investimento para começar. Quando eu falo no brigadeiro gourmet, às vezes a gente pensa, para eu começar na confeitaria eu tenho que primeiro ter todos os utensílios necessários para poder começar. Não, o brigadeiro gourmet, ele não precisa de muito investimento. Eu preciso de uma panela, eu preciso de uma espátula e eu preciso de uma balança. Então, com esses 3 utensílios, eu consigo começar o meu negócio dentro de minha casa com o brigadeiro gourmet.
E eu sempre digo, gente, comece com o que vocês têm. A gente muitas vezes tem mania o quê? De procrastinar as coisas. Por quê? Eu quero começar quando eu tiver a melhor panela, quando eu tiver a melhor espátula, quando eu tiver a melhor balança, quando eu tiver todos os utensílios necessários para começar. E muitas vezes, por conta disso, a gente nunca começa. Então, comece com o que você tem. E à medida que você for tendo lucro com o Brigadeiro Gourmet, você vai comprando os outros utensílios. Eu lembro que quando eu comecei, eu não sabia, primeiro eu não sabia que ia dar, se iria dar certo. Então, eu peguei uma panela que eu usava em casa, lavei aquela panela bem com água, deixei a água ferver na panela para tirar qualquer cheiro, qualquer gosto de tempero. Separei aquela panela só para o Brigadeiro Gourmet. Então, por muito tempo, eu utilizei uma panela que eu tinha em casa. Era a panela ideal? Não era. Mas eu precisava saber, antes de investir, uma panela hoje, por exemplo, uma panela se eu for começar com uma panela de alumínio, não é uma panela tão cara. Eu gastaria aí, a depender do tamanho, entre 70 a 120 reais numa panela. Mas o que foi que eu quis fazer? Começar com o que eu tinha. E à medida que eu vi que estava dando certo, que eu estava vendendo com o lucro dos brigadeiros, aí eu fui comprando outras coisas. A primeira coisa que eu comprei foi uma panela. Eu lembro que eu comprei, na época, eu pesquisei muito sobre qual a panela ideal para o Brigadeiro Gourmet. E na época eu li sobre a panela de ferro. Então minha primeira panela foi uma panela de ferro, uma panela pesada. E foi uma panela que eu usei, uma única panela, por muito e muito tempo. Usei, e aí com o tempo meu negócio foi crescendo e aí eu fui adquirindo outras panelas, outras espátulas, outros utensílios. Então o importante é começar. Quinto, ele é um doce lucrativo. O Brigadeiro Gourmet, se você souber precificar corretamente, você vai ter um lucro certo para o seu negócio. Então eu preciso primeiro de tudo saber precificar. Então ele é um doce que eu precificando corretamente, fazendo a ficha técnica corretamente, é um doce que eu vou ter uma lucratividade maior. Então, os 5 pontos do porquê começar com o Brigadeiro Gourmet. Sim, e aí eu escolhi meu subnicho na confeitaria. Eu vou começar com o Brigadeiro Gourmet. E agora, quais os próximos passos? Então, primeiro, crie uma marca para o seu negócio. Às vezes a gente pensa que por estar trabalhando dentro de casa, na cozinha de casa, o nosso trabalho não é um negócio. E é um negócio sim. Eu comecei o meu negócio dentro de casa. E hoje meu negócio é na cozinha de casa. Hoje a Mais Brigadeiro funciona na cozinha da minha casa. Então é o meu negócio há 10 anos. Então, crie sua marca. Uma marca que tenha a ver com o seu subnicho, que tenha a ver com o seu negócio, né? Uma marca que tenha a ver com a sua identidade. Uma coisa importante que aconteceu, quando a gente sentou e que resolveu que começaríamos um negócio na confeitaria com o Brigadeiro Gourmet e a gente foi criar o nome da nossa empresa, o primeiro nome que veio, a gente queria um nome que remetesse a brigadeiro. Então a primeira coisa que a gente pensou, Meu Brigadeiro. Começamos com Meu Brigadeiro. E aí quando a gente foi abrir a loja física, e que a gente precisava registrar essa marca, a gente viu que já existia no INPI, que é um órgão de registro de marcas, que já existia o nome Meu Brigadeiro. E aí a gente teve que mudar, e aí a gente mudou por Mais Brigadeiro. Então, quando for criar a marca de vocês, a primeira coisa que vocês têm que olhar é no INPI. Se esse nome já é registrado no INPI, para vocês não terem o quê? Problemas futuros. Olhou lá, foi lá no INPI, olhou que aquele nome não é registrado, registra logo, porque
ele leva algum tempo, depois eu posso até estar fazendo um conteúdo sobre NPI, como registrar, o porquê registrar, mas é importante registrar para que futuramente outras pessoas não usem o nome de vocês e registrem e vocês terminam perdendo o nome por não ter registrado, tá certo? Então, criar uma marca que tem a ver com o seu negócio. Segundo, evitem nomes parecidos com o quê? Marcas já conhecidas. Então, se eu coloco um nome que já tem uma marca que é do meu nicho, que é do meu subnicho parecida, vai parecer o quê? Vai parecer cópia. Então, sempre sejam o quê? Autênticos. Criem a marca de vocês. Muita gente hoje coloca um nome, né? Como marca. Então, sejam criativos, tá certo? Segundo, então, eu criei lá minha marca. Olhei lá no INPI, ainda não foi registrado esse nome, eu vou usar esse nome para o meu negócio e eu vou lá e registro. Segundo, eu vou criar o quê? O meu cardápio. O que é importante quando for criar o cardápio? Crie um cardápio limpo, claro, que tenha todas as informações necessárias para o seu cliente. Que tenha lá os sabores dos brigadeiros e os valores, que não gere dúvida no cliente. O cliente, quando pega um cardápio e que ele fica em dúvida, que ele não consegue entender o cardápio, isso é ruim, porque muitas vezes o cliente ele quer comodidade, então ele não quer entrar em contato com você para tirar dúvida sobre aquele item que ele não entendeu. Então, quando fizer um cardápio claro, com as informações necessárias, com sabores e valores, forma de pagamento, tá certo? Segundo, os sabores. Coloque um cardápio enxuto, que não tenha muitos sabores, né? Quando a gente coloca um cardápio com várias opções de sabores, isso termina criando... O cliente ele fica meio perdido, ele não sabe o que escolher, o que gera dúvida no cliente. Imagine você vai num restaurante e aí você pega lá o cardápio e tem vários pratos. Às vezes a gente fica, né, meu Deus, escolho qual, escolho esse, escolho aquele, não escolho. Você fica em dúvida. Então isso muitas vezes acontece com seu cliente também. E muitas vezes o cliente deixa de comprar por dúvida, porque é tanta opção que ele não sabe o que escolher. Então procure fazer o que? Um cardápio enxuto. O que é que eu fazia? Quando eu comecei, eu digo que quando a gente começa na confeitaria, a gente começa e a gente comete alguns erros e aí a gente vai aprendendo, né, na prática e com os erros. E quando eu comecei e eu testei, né, antes de você colocar os sabores no seu cardápio, você tem que testar o brigadeiro. Então eu testei vários sabores e chegou um momento que eu tinha mais de 40 sabores no meu cardápio. E o que é que eu fiz? Eu peguei esses 40 sabores e coloquei lá no meu cardápio. E aí o que acontece? Com um monte, tinha mais de 40 sabores. Eu gerava o quê? Primeiro, o cliente ele ficava perdido pela quantidade de sabores e eu gerava o quê? Um custo maior para mim. Por quê? Porque eu tinha que ter em estoque todos os insumos necessários para a produção daqueles 40 sabores de brigadeiro. Então eu tinha lá um brigadeiro de especiarias. Meu brigadeiro de especiarias ele levava gengibre, ele levava cardamomo, canela e cravo. Então eu tinha que ter esses 4 ingredientes em estoque. Por quê? Se o cliente pedisse brigadeiro de cardamomo, eu não ia sair correndo para poder comprar. Então eu sempre mantinha todos os insumos de acordo com os meus sabores em estoque. E com isso eu perdi muito ingrediente. Por quê? Porque tinha brigadeiros que não tinham muita saída, sabores. E só com o tempo e com o dia a dia, e aí você vai observando, é que você vai vendo o que é que sai mais, o que é que mais sai menos. Então tive muitos insumos que eu literalmente joguei no lixo, perdi dinheiro. Por quê? Porque eu tinha um cardápio muito extenso, eu tinha um estoque muito grande, consequentemente eu tive um custo muito grande para comprar todos os insumos e eu perdi muito dinheiro porque perdi a validade e ia para o lixo. Então, procure colocar um cardápio enxuto, comece com os brigadeiros tradicionais. O brigadeiro ao leite é o brigadeiro
que mais sai. Porque quando a gente pensa em brigadeiro, principalmente o nosso cliente, que muitas vezes ele ainda não está acostumado com a terminologia brigadeiro gourmet, então ele entende que brigadeiro é brigadeiro ao leite. Para ele o resto não é brigadeiro. Então, brigadeiro ao leite é o que mais sai. Então comece com os brigadeiros clássicos. E a cada 3 meses eu vou o quê? Eu vou observando. E aí eu vejo esse sabor especiarias, ele praticamente não saiu nesses 3 meses. E aí eu vou substituindo aqueles brigadeiros que tiveram pouca saída nos 3 meses. Posso fazer de 2 em 2, um mês, aí vai depender de você. Eu geralmente, depois que eu aprendi e que eu vi que não tinha necessidade de eu ter um cardápio extenso, que isso diminuiria meus custos, aí eu fui aos pouquinhos moldando o meu cardápio. Então, a cada 3 meses eu ia vendo quais são os sabores que mais saem, quais são os sabores que menos saem. Ó, esse sabor aqui sai mais. Aí eu mantinha ele no cardápio. Esses 3 aqui praticamente não saíram. E aí, ó, trocando, tá? Uma outra coisa nas datas comemorativas. Tem alguns sabores que são sazonais, que são de épocas. Então, nas datas comemorativas, eu lançava sabores para aquela data. Por exemplo, São João. Então, São João, além do meu cardápio fixo, eu lançava brigadeiro de tapioca, brigadeiro de paçoca, brigadeiro de pé de moleque. Eu criei uma vez em São João brigadeiro de genipapo. Natal, são mais as castanhas, né? Brigadeiro de pistache, brigadeiro de nozes, brigadeiro de damasco. Então, nas datas comemorativas, eu colocava sabores de brigadeiros próprios da época, né? Natal, Dia dos Namorados, eu criava brigadeiros com, por exemplo, Romeu e Julieta, eu colocava na época do Dia dos Namorados, porque vai com um coraçãozinho de goiabada em cima. Então, nessas datas comemorativas, a gente vai colocar sabores dos períodos, tá certo? Uma outra coisa no cardápio é a questão de criatividade. Eu sempre digo que a criatividade anda lado a lado com a confeitaria. Então, os clientes, eles querem ver coisas novas, sabores novos. Então, e eu digo, a cozinha é o quê? É onde você vai testar, é onde você vai criar o produto, os novos sabores. Então, sempre criem coisas novas. Sempre tragam sabores novos, sabores inusitados. É isso que o cliente gosta de ver. E é isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes. Eu sempre gostei muito de reinventar clássicos. Por exemplo, saindo aqui do brigadeiro, eu dei uma live em junho, na época de São João, de uma queijadinha, que eu peguei a receita original da queijadinha e reinventei ela, dei uma roupagem a ela. Recentemente eu fiz um brigadeiro de cheesecake, que era um brigadeiro de cream cheese, coloquei dentro uma geleia de morango e passei ele num biscoito maisena picadinho. Então eu tenho que pegar doces clássicos e trazer para o meu brigadeiro. Então a criatividade é muito importante para você se diferenciar na confeitaria. E uma dica, nunca faça o seu cliente de cobaia. O que quer dizer isso? Quando eu lanço um brigadeiro novo, eu tenho que testar primeiro para ver se ele é bom, para ver se ele está equilibrado em relação aos ingredientes que compõem aquele brigadeiro. Porque muitas vezes a gente coloca no cardápio sem testar e usa o nosso cliente como cobaia. E muitas vezes aquele sabor pode não ser aquilo, pode não estar gostoso, pode não estar equilibrado. Então, assim, antes de eu colocar um novo sabor no cardápio, eu testo. Se eu vejo que não está bom, eu faço um segundo teste, mudando quantidade de ingredientes, mudando o ingrediente. Então, eu só coloco no cardápio quando eu testei, retestei e aprovei. E aí você dá para os amigos, para a família, para provar. Olha, esse brigadeiro tá delicioso. Poxa, tá perfeito. E aí sim eu coloco no cardápio, tá bom? Então, criei minha marca, criei meu cardápio. E agora eu venho para defina o seu público.
O nosso produto, ele tem que estar alinhado ao meu público-alvo. Não adianta eu ter um produto que o meu cliente não vai comprar. Então, eu tenho que definir o meu público. Então, se eu escolhi trabalhar com brigadeiro gourmet, qual o público que vai consumir o meu produto? O brigadeiro gourmet é um brigadeiro que tem um custo e que tem um valor alto, porque eu utilizo o quê? Produtos de qualidade. Então, primeiro, o meu público vai ser um público de uma classe maior, com poder aquisitivo maior. É um público de todas as idades, porque o brigadeiro, como eu falei lá no início, eu consigo abranger crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, eu tenho que ver o que? A idade. Homens e mulheres. Então, quando eu defino o meu público, eu vou criar estratégias para que aquele provável cliente consiga ver o meu produto e seja meu possível comprador. Então, é muito importante definir o seu público compatível com o seu produto, tá certo? Quarto, que aí vem a questão: como atrair clientes? Eu faço um brigadeiro maravilhoso, levo experiência inesquecível para o meu cliente. Todo mundo que come meu brigadeiro acha perfeito, delicioso, incrível, mas eu não sei vender, eu não sei como atrair clientes. Então, não adianta nada eu ter um produto maravilhoso se eu não tenho estratégia de venda, se eu não consigo vender ele. E aí, muitas vezes, para quem está começando, ou muitas vezes até aí quem já está na confeitaria, se depara com com essa questão, né? Como atrair novos clientes? Principalmente para quem está começando, que ainda não tem cliente. Então, primeiro, ofereça a conhecidos. É aquele amigo, você trabalha e você leva para o trabalho. A Carla, eu não trabalho, mas meu marido trabalha. Então, você vai levar o quê? O seu produto para as pessoas do seu círculo de convivência, para os seus conhecidos. Eu, quando comecei, eu trabalhava na maternidade, eu era enfermeira de uma maternidade, então eu testava um sabor novo, eu levava para minhas colegas, dava a minha irmã para minha irmã levar para o trabalho, dava amigos. Todo aniversário que tinha, eu levava uma bandeja de brigadeiro para colocar na mesa lá com meu cartãozinho. Por quê? Primeiro mostrava o meu produto que as pessoas conhecidas. Então eu levava para o aniversário, a pessoa comia lá o brigadeiro. Ai, que brigadeiro gostoso, de onde é esse brigadeiro? Tava lá meu cartãozinho, é da Mais Brigadeiro, é de minha prima, é de minha sobrinha. Então, ofereça primeiro o seu produto que as pessoas conhecidas do seu círculo. Porque eu digo, o boca a boca ainda é importante para o nosso negócio. Hoje eu recebo 90%, né, dos meus clientes vem via Instagram. Mas eu tenho muito cliente que vem até mim por indicação de outro cliente, porque comeu um bolo, comeu um brigadeiro na casa de uma pessoa e aí perguntou: de onde é esse bolo, de onde é esse brigadeiro? Ah, é da Mais Brigadeiro. E aí entra em contato comigo. Então, o boca a boca ainda é muito importante para o nosso negócio. Então, quando a gente está começando, a gente tem que oferecer nosso produto primeiro às pessoas do nosso convívio. Ofereça a desconhecidos. Quando eu falo desconhecidos, eu falo: bem, tem um salão de beleza próximo de minha casa, tem uma loja de roupas próximo de minha casa. Então eu vou levar o meu produto para esses lugares e oferecer como é o nome? Cadê a dona do salão de beleza, por exemplo? Conversar com a dona do salão: olha, eu trabalho com brigadeiro gourmet. Mostre para as pessoas
a diferença do brigadeiro gourmet. Como é o brigadeiro gourmet? Que o brigadeiro no gourmet é diferente do brigadeiro tradicional, que a gente, né, estava acostumado nas festas infantis. Então você tem que mostrar como é feito o seu produto, que é um brigadeiro diferenciado, que é um brigadeiro que tem vários sabores. E aí você vai levar esses brigadeiros para esses lugares, porque lá terão o quê? Potenciais clientes para o seu negócio. Então, o brigadeiro gourmet geralmente ele é o quê? 20 a 23 gramas, né? De tamanho, peso do brigadeiro. Quando você vai fazer uma degustação e você vai levar um brigadeiro para um local desse, você não precisa fazer o tamanho padrão. Você faz um mini só para a pessoa experimentar o seu produto. E eu tenho certeza que se ela gostar, lá na frente ela pode não comprar de imediato, mas lá na frente tem uma festa, ela quer presentear uma pessoa, ela vai lembrar, poxa, eu comi um brigadeiro muito gostoso, muito diferente, num salão que eu fui. A menina deixou lá o cartãozinho com contato com o Instagram. Então, nesses locais vocês terão o quê? Potenciais clientes para o seu produto, tá? Faça parceria, né? Com empresas, eu lembro que quando a gente, logo no iniciozinho que a gente começou, a gente fez uma parceria com uma editora de uma revista. Então ela publicava nossos brigadeiros na revista, eram publicações mensais e em contrapartida, mensalmente ela pedia uma quantidade de brigadeiros. Então foi logo no meu iniciozinho. Então não tenham vergonha de fazer parcerias, de vender, de mostrar o produto de vocês para as pessoas. Então a parceria muitas vezes é muito válida se você souber como fazer. Porque não adianta eu fazer uma parceria com uma pessoa que eu sei que dali eu não vou ter cliente. Então tem que fazer parcerias certas, que você veja que daquela parceria possivelmente você vai ter eventuais clientes, tá certo? Redes sociais. Hoje as redes sociais, né, é a vitrine do nosso negócio. Hoje as pessoas estão mais conectadas com Instagram, Facebook, YouTube. Hoje quando você vai num restaurante, até vai num evento familiar, você olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo o quê? No telefone. Você tá almoçando, você tá no telefone, você tá na festa, você tá no telefone. Outro dia a gente foi numa festa, numa reunião, e as pessoas não conversam mais, as pessoas estão ali ligadas no telefone. Então eu olhava assim, tinha umas 7 pessoas, as 7, cada um com seu telefone. Então as pessoas hoje estão mais conectadas com o digital. Então, as redes sociais, se vocês souberem trabalhar, usar as ferramentas, principalmente do Instagram, tem a oferecer, é a porta de entrada aí para você conquistar novos e novos clientes e aumentar a venda de vocês. Então, você sabendo trabalhar com o Instagram, sabendo usar todas as ferramentas que ele dispõe a seu favor, você consegue criar muitas vendas, conquistar muitos e muitos clientes, tá certo? O que é importante na rede social? Primeiro, entrei lá no seu Instagram, primeira coisa, a foto. Lembre-se, hoje as pessoas compram de pessoas, conectam com pessoas. A pessoa não quer comprar da empresa, ela quer comprar da pessoa. Então, quando eu abro o Instagram, tem que ter lá o quê? A sua foto. Eu quero ver quem é que está por trás daquela empresa. Uma foto nítida, uma foto que remeta ao seu negócio. Então eu posso tirar uma foto segurando uma bandeja de brigadeiro, com um brigadeiro na mão, segurando uma espátula, segurando um fouet. Então uma foto que remeta ao seu subnicho brigadeiro gourmet, tá? Então uma foto nítida, clara. Segundo, descrição do que você faz. Quando eu entro lá no seu Instagram, eu tenho que bater o olho na foto, eu já vejo que é da confeitaria. E o que é que você faz? A confeitaria como eu disse, tem vários subnichos. Então, especialista em brigadeiro gourmet, levo amor em forma de brigadeiro gourmet,
Levo felicidade em forma de brigadeiro gourmet. Se você trabalhar com bolo ou com outros, então uma frase ou uma descrição do que você trabalha, tá certo? Terceiro, de onde você é. Isso é muito importante. Às vezes você está lá, eu sou muito conectada no Instagram, olho muito Instagram, e às vezes você entra em uma página, não lá de onde você é, aí eu gosto ali, gostei daquela página, gostei daquele produto. Aí eu, poxa, é da onde? Será que é daqui de Salvador? Será que é do Rio de Janeiro, de São Paulo? Então é importante, porque a pessoa entrou em sua página, Salvador, eu sou de Salvador, a pessoa viu lá Salvador, ó, aqui é daqui da minha cidade. Eu sou do Rio de Janeiro e entrei lá e vi Salvador. É um perfil que eu gostei, que eu vou curtir, mas provavelmente eu não vou seguir, porque eu sou de outra cidade. Então é super importante na sua página ter de onde você é, tá certo? Quarto, CTA, chamada para ação. Então, o que é a chamada para ação? É um link em que o cliente ele vai clicar naquele link e ele já vai entrar em direto contato no seu WhatsApp. Hoje os nossos clientes, como nós também, a gente quer o quê? Praticidade. Então, cliente, a gente não quer entrar no Instagram, anotar o telefone, salvar esse telefone para poder ou ligar ou falar pelo WhatsApp. Eu quero clicar e já entrar em contato com você. Então, sempre colocar um link na bio que dê acesso ao quê? Que já cai aí no WhatsApp da sua empresa. Uma outra coisa, nesse link, quando eu clico no link, tem lá o WhatsApp, cardápio. É super importante você ter o cardápio com seus sabores e o seu preço já disponível ali para o cliente ver. Porque às vezes é um cliente que ele já clica e se ele realmente tem interesse, ele vai lá no WhatsApp e já entra em contato com você. Então ele já viu o valor. Então isso é super importante, tá certo? Depois, o que colocar nas minhas redes sociais? Como eu falei, as redes sociais, se você souber trabalhar a seu favor e usar as ferramentas a seu favor, você consegue fazer estratégias de vendas e conquistar clientes, tá? No feed, o que é que a gente deve colocar? Fotos e vídeos dos nossos produtos. Então eu vou colocar uma foto com a boa iluminação, com o brigadeiro em diferentes ângulos, com a minha vídeos com a produção do brigadeiro, eu fazendo brigadeiro na panela, enrolando o brigadeiro, colocando o brigadeiro na embalagem, finalizando a embalagem. Então, sempre que a gente for trabalhar com feed, trabalhar com produto em vários ângulos. Vou morder aquele brigadeiro e tirar foto, né, da mordida para o cliente ver o brigadeiro por dentro. Procure sempre, quando for tirar foto dos brigadeiros, criar um cenário para aquele brigadeiro, para aquela foto. Então eu vou tirar foto de um brigadeiro de limão siciliano. Então eu vou colocar no fundo os limões sicilianos, colocar uma raspa do limão e colocar o brigadeiro por cima, ou o confeito que eu utilizei naquele brigadeiro. Então sempre criar o quê? Um cenário para a foto do seu produto. A sua foto tem que despertar o desejo de consumo do seu cliente. Então uma foto bonita, uma foto que mostra aquele brigadeiro, se colocando ele na vasilha, você mexendo ele. Então colocar vários ângulos, diferentes ângulos de um único produto. Aí vem, Carla, mas eu não tenho muita encomenda, aí como é que eu faço? Eu vou produzir em casa, hoje eu não tenho encomenda, eu vou fazer aqui 3 sabores, e com esses 3 sabores eu vou tirar várias fotos com vários ângulos diferentes, tá? Segundo, nos stories. Os stories é super importante. Você o quê? Você vai falar do seu produto. Você vai mostrar como o seu brigadeiro é feito. Que você usa aquele chocolate nobre. Que você usa um confeito de qualidade. Tá? Lembre-se, pessoas se conectam com pessoas. Quando a gente é visto, a gente é o quê? Lembrado. Então, Carla, mas eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer. Até começar a aparecer nos stories eu demorei muito, porque eu sou uma pessoa tímida,
que eu não me vi aparecendo nos stories. E aí, primeiro até você se sentir confortável em aparecer, né? E você faz um vídeo em que no fundo tem a sua voz, ou que mostre primeiro sua mão enrolando o brigadeiro. E quando você se sentir confortável o suficiente, aí você aparece, tá? Então, fale do seu produto, mostre sua produção, como o seu brigadeiro é feito. Depois, feedback dos clientes. Isso é muito importante para você. Por quê? Quando eu tenho um cliente que falou do meu produto, que provou meu produto e que me mandou um feedback positivo, eu tenho que repostar esse feedback desse cliente, porque ali é o que? Eu vou estar utilizando o que? Um gatilho mental da prova social. O que significa isso? Eu estou mostrando através de uma prova de que o meu produto foi consumido e aprovado por um determinado cliente. Então, quando as pessoas veem um feedback de um cliente, poxa, ó, esse brigadeiro realmente é bom. Já vi aqui várias postagens de clientes que consumiram e que gostaram. Então as pessoas, às vezes, até mesmo acontece com às vezes, a gente está no Instagram e a gente vê lá um determinado alimento, um doce, uma pizza, e a gente vê várias pessoas falando que a pizza é gostosa, que aquele doce é gostoso. Qual a tendência? Poxa, vou comprar aquela pizza, né? Deu vontade de comer uma pizza, ó. Eu vi outro dia no Instagram de uma pessoa, várias pessoas comentando que provaram aquela pizza e que gostaram. Então, esse feedback do cliente é importante você repostar, porque cria o quê? Uma prova social, é um gatilho mental. Então, quando a gente vê que pessoas consumiram um determinado produto e que gostaram, a nossa tendência é querer provar também, tá certo? Aqui eu trouxe um pouquinho de por onde começar, você que está perdido, que não sabe por onde iniciar. Claro que existe muito mais coisas. A parte de vendas, de estratégias de marketing, de vendas é muito mais amplo, né? Eu não consigo trazer aqui com mais detalhes, senão eu ficaria horas e horas e horas aqui conversando com vocês. Mas aqui eu trouxe um pouquinho para quem está começando, que ainda não sabe quais caminhos seguir. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um de joinha também, sem problema nenhum. Compartilha aí com as confeiteiras amigas, com as pessoas que gostam de confeitaria e que um dia pretendem iniciar na confeitaria, tá certo?